nossa série dessa semana, Agentes Transformadores. Essa manhã nós podemos sentir a presença gloriosa do Senhor aqui nesse lugar, né? A graça do céu realmente coroando mais uma vez a nossa manhã, porque Deus, Ele é incansável na sua busca por nós. Todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor Ele já está buscando pela gente. Ele já está buscando por essa intimidade, né? Buscando por essa presença. E hoje eu queria conversar um pouquinho, a gente quer conversar um pouquinho sobre Paulo, que foi realmente o maior missionário que já se ouviu falar até hoje, né? A Bíblia conta a história de Paulo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim, ó. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E o tema dessa palavra, né, essa palavra do dia de hoje, dessa sexta-feira, é Paulo o desbravador. A gente tem que ser meio bandeirante na obra de Deus, né? Não é verdade? De vez em quando a gente tem que pegar um facão aí e sair quebrando mato, né? Sair quebrando, abrindo caminho realmente. E o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele era o quê? O perseguidor dos cristãos, né? Ele perseguia os cristãos mesmo, e não era uma perseguição pequena, não. Ele matava, ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá do lado, mas Deus já tinha o quê? Marcado, né, pastor Cris? A vida de Paulo, né? Marcado o quê? Para ele transformado para transformar, né? Exatamente. Isso é importante. Porque quando a gente é transformado pelo Senhor, sempre é para um objetivo, né? Com certeza. O Senhor nos dá autoridades, sendo transformado para geralmente nós transformarmos a vida de outras pessoas. E essa transformação, ela ocorre em todas as esferas, para depois eu começar o quê? Trazer o reino de Deus através... Primeiro eu digo assim, que a obra é em nós, que é a cruz de Cristo, né? A obra por nós que foi a cruz de Cristo. Depois vem a obra o quê? Em nós, que é a transformação. E depois vem o quê? O através de nós, né, pastor Cris? Exatamente. E esse através, ele vai longe, né? Vai longe. Vai longe, exatamente. E foi o que aconteceu com Paulo. Então, Paulo, ele estava indo para mais uma perseguição. Ele estava indo na estrada ali de Damasco. E o que aconteceu com Paulo? Ele teve um encontro real com o Senhor, né, Bruna? Ele teve um encontro com Deus. E naquele momento, ele cegou. E sabe, o Senhor me deu uma revelação, eu achei assim, nossa, às vezes a gente olha, não acredito que isso estava aqui dentro da Bíblia, e realmente estava, né? Então, por que Paulo naquele momento foi cegado? E ele ficou quantos dias? 3 dias, né? Ele ficou 3 dias cego. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para o Senhor, a visão humana que a gente tem, essa visão dos nossos achismos, das nossas próprias limitações, né? Elas têm que o quê? Que ser abandonadas. Não é verdade? E foi o que aconteceu com Paulo. Naquele momento, o Senhor estava sinalizando que a visão que Paulo tinha até ali, ela já não poderia mais conduzi-lo nos passos que ele teria daqui para frente. E o encontro de Paulo com Jesus, ele foi radical. Do dia para a noite, de perseguidor, ele se tornou o quê? Um perseguido, né? Ele, aquele que perseguia, que matava, agora era alvo. Podia ser morto, podia ser preso, e foi, né, pastor Cris? Foi. Quantas vezes Paulo foi preso? E ele foi o quê? O maior missionário. Ele transformou todo o contexto à sua volta, foi o maior pregador da sua época. A gente vê pelas viagens, né? As viagens que Paulo fazia, ele fazia todo um roteiro. Depois o que acontecia? Ele voltava por todas aquelas cidades novamente, pregando o evangelho não só mais para os judeus, que eu acho que isso que foi importante, né, na entrada de Paulo. Abriu-se o que? Um leque, né, pastor Cris? Para o quê? Para a pregação do evangelho. Através de Paulo, Deus teve a oportunidade de realmente estender, né? Estender o evangelho, o próprio Cristo, para toda a criatura. A obra de Deus, a partir daquele dia, ela avançou por todos os países da época, né? E naquele tempo não tinha avião, não tinha trem. Vocês andavam de jegue, né? Vocês andavam de cavalo, não sei como é que era. Mas andavam muitas distâncias também, a pé, né? Caminhavam muito. Hoje em dia é tudo mais tranquilo, é mais fácil, né? Então, a gente fazer a obra de Deus realmente vai despender de nós. Você tem que ser um desbravador naquilo que você faz para os céus. E o Senhor te chama para ser esse agente transformador que entende o propósito de Deus. E era para aquele momento que Paulo tinha sido chamado. Paulo foi chamado, foi transformado. Ananias, né, foi dito para Ananias, que no versículo diz isso, né? Vai lá e ora por aquele homem, porque ele é um vaso escolhido para mim. Imagina o medo de Ananias, né?
Ele ficou todo temeroso. Mas, Senhor, como é que eu vou lá? Tem se ouvido falar que esse homem é um homem muito ruim, né? É verdade. Às vezes a gente tem que pregar para umas criaturas difíceis assim, né? Lidar com algumas situações que a gente realmente quer. Fica com medo, né? Mas o quê? O medo, ele não pode nos paralisar, porque o medo, às vezes, ele paralisa a gente. Não é verdade? O que você tem a dizer a respeito disso, assim, nessa questão do medo? Já passaram por medo? Alguém aí quer falar um pouquinho na hora de fazer a obra de Deus? Quem não passou? Quem não passou que atira a primeira pedra, né? É verdade, né? Mas o medo realmente é algo que nos trava e nos impede de recebermos do Senhor, cumprimos o propósito do Senhor. Mas é um processo que é necessário passar. Porque, às vezes, quando essas situações voltam a acontecer, você já identifica, opa, eu estou com medo, mas eu vou vencer, eu vou prosseguir, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E foi esse o legado que Paulo deixou para a gente, né? Porque corajoso, né? Os apóstolos realmente saíram lá. Paulo, como a gente já disse, foi preso muitas vezes. E adorar a Deus dentro de uma prisão, adorar na igreja, adorar a Deus numa situação quando tem tudo em casa, entendeu? Fazer a obra de Deus quando está tudo tranquilo é uma coisa. Agora, fazer a obra de Deus quando está faltando as coisas na casa, como é que funciona, Bruno? É complicado, né? Dizer de um pastor muito conhecido, e quando ele ministrou essa palavra, foi algo que foi muito marcante na minha vida. Que muitas vezes nós tomamos a vida em adoração, uma adoração, fazer a obra, um chamado do Senhor, como um culto de domingo à noite. E nós levamos isso como uma adoração, como aquele louvor de domingo à noite, um culto de domingo à noite. Mas quando nós passamos a entender que nós somos a igreja não é aquele templo em que nós vamos um domingo à noite de quatro paredes. Que nós somos a igreja e que a nossa adoração não é só aqueles louvores, aquele culto que acontece dentro daquelas quatro paredes, mas que a nossa vida é um culto de adoração. Nós passamos a levar esse chamado para frente. Eu acredito que nós rompemos todos os medos nesse momento, porque daí nós sabemos que nós somos nele. Porque nós transmitimos essa adoração, esse culto de adoração para as pessoas. E ali rompe todo medo. Um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Que foi o que Paulo, Abigail, Esther, Maria, esses personagens que a gente falou essa semana aí, realmente trouxeram para nós. Que você entenda, meu querido, que Deus não vai aliviar as coisas para a gente fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer que se Ele não aliviou para Jesus, né, Marquinhos? Não vai aliviar para a gente também. A palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também, né, Marquinhos? Isso é um rema para nós. Então, uma coisa interessante sobre o que tu estava falando de Paulo, de Paulo, né? Eu botei o Silas na história aí. Tá. Mas é que eu ouço muitas vezes, né, o pessoal pregando assim, né? Quando você está em prisões, em angústias, você tem que louvar, né? Porque Paulo e Silas estavam presos, tinham levado açoites, estavam tudo machucado, e eles louvaram e de repente as portas das celas se abriram e eles puderam sair, né? Sobrenatural aconteceu. Mas o interessante é que o quê? Essa foi uma vez que a Bíblia relata que Paulo estava preso, que ele louvou e as portas das celas se abriram. Agora uma pergunta, Paulo louvou para que as portas das celas se abrissem ou porque ele queria adorar o único que é digno de todo louvor, né? Então assim, e quantas outras vezes Paulo foi preso? E a Bíblia não fala que as portas se abriram e ele também louvou, né? Então é uma coisa interessante que a gente nunca deve louvar, né? Só para que as coisas venham até nós, né? Mas simplesmente porque ele é digno de todo louvor, né? Independente se as portas das celas se abram ou não, né? Coisa interessante. Quando eu sou, eu tenho. Exatamente. Mas quando eu simplesmente tenho, nem sempre eu sou. Exatamente. Né? Então, Paulo deixou isso para nós. E nós juntos aqui, nessa unção dos céus que está neste lugar, nós queremos orar por você nessa manhã, né? Queremos orar, não orar por você, mas orar junto com você, que essa é a nossa proposta aqui todas as manhãs. Que nós juntos levantemos um altar de adoração ao nome do Senhor Jesus e coloquemos o nosso coração na fenda da rocha, que é onde está a presença e a graça de Deus. Vamos orar, gente? Vamos adorar a Deus essa manhã, amém? Amém. Senhor, nós te engrandecemos, Pai, porque sabemos que a Tua presença é viva todas as vezes que nos colocamos na Tua presença.
E assim como Paulo, nesta manhã, Senhor, vem nos ungir para sermos desbravadores, corajosos, Senhor Jesus Cristo. Não somente te adorar ou fazer a tua obra quando tudo estiver bom, quando tudo estiver tranquilo, mas te adorarmos nos momentos de dificuldades, adorarmos quando não temos, Senhor Jesus, mesmo quando não somos, possamos adorar. Nós determinamos sobre cada família, Senhor Jesus, que está conosco nesta manhã, esta unção de coragem, esta unção de ousadia, este homem e esta mulher que tem andado prostrado diante do seu chamado, diante da vida que o Senhor tem colocado, das propostas que os céus têm colocado diante deles, Pai. Nós determinamos agora, Pai, que os céus venham se estabelecer, que o reino de Deus se estabeleça, porque Tu és o único digno de ser louvado e de adorado. E nós profetizamos, Senhor Jesus, sobre a nossa cidade, o reino e o governo de Deus, sobre cada família representada. Por isso, mais uma vez nesta manhã, te coroamos de glória e de unção, porque Tu és o único digno e a quem nós reportamos toda a nossa vida e todo o nosso coração. Amém, Jesus. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti,